Vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos. A gente está em poucas pessoas aqui, mas o lindo do nosso Jesus é que um certo dia ele pregava para uma multidão, mas em outro ele foi encontrar um só, o gadareno. Uma certa noite Jesus pregava para uma multidão, mas em outro dia pregava para Nicodemos, dizendo que ele tinha que nascer de novo. Um certo dia Jesus pregava para uma multidão, mas um dia ele pregava para a samaritana no poço de Jacó. Então o que importa para Deus não é o tanto de pessoas que tem, mas é um coração aberto para a palavra dele, amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 21 ao 26. Romanos capítulo 3, versos 21 ao 26, amém? A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos ler novamente do 23 e o 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade em estarmos aqui, Senhor, para render a Ti o nosso culto de louvor e de adoração. E sabemos que Tu já se faz presente aqui, Senhor. Sabemos que Tu já anda no nosso meio através do Teu Santo Espírito, ó Pai. E Te agradecemos por esta oportunidade, Jesus. Obrigado pela vida de cada um que conseguiu chegar até aqui nesse dia. Abençoe a vida deles, abençoe a vida daqueles também que nos assistem pela internet, Senhor. Que a Tua palavra vai de encontro a cada um deles. No nome de Jesus eu também Te peço pela vida do nosso pastor que está ali naquela viagem para o Brasil, e Te peço, Senhor, usa a vida dele ali, Senhor, que a Tua palavra ministrada por ele vai alcançando almas, que haja cura, que haja libertação quando ele ministrar a Tua palavra, e que não seja diferente aqui no nosso meio, porque nós entendemos que para Ti não há limites geográficos. Tu age no Brasil, mas Tu também age aqui no nosso meio. Então, no nome de Jesus, enquanto a Tua palavra é ministrada, que haja cura no nosso meio, que haja libertação, que haja batismo com Teu Espírito. Nós Te damos toda a liberdade no nosso meio nesta noite, no nome santo de Jesus eu Te peço, amém. Os irmãos podem se assentar? Eu gostaria nesta noite de falar um pouco sobre a base do Evangelho. O príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, ele chamava isso dos 3 R's do Evangelho. Nós servimos um Deus que é onipotente, Ele tem todo o poder. Nós servimos um Deus que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós servimos um Deus que é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Deixa eu repetir novamente para ver se eu consigo ouvir um glória. Nós servimos a um Deus que é onipotente, Ele tem todo o poder. Nós servimos um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares. E um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a entender que nada acontece à toa. Nada acontece por acaso.
mas tudo tem uma razão, tudo tem um propósito e tudo está no controle e nos planos de Deus. A Bíblia, dependendo da versão que você tem, contém mais ou menos entre 780 a 800 mil palavras, e nenhuma delas estão ali por acaso, mas estão ali por planos divinos. E estudando e lendo a palavra, a gente vê que cada profeta que Deus levantava, cada geração de povo que Deus levantava, Ele tinha um plano para com eles, e isso não é diferente com nós que estamos aqui nesta noite. O mundo tenta dizer que a gente chegou nesse planeta por mera coincidência, que de uma explosão que veio do nada nós viemos parar aqui, e eu não creio nisso, mas eu creio que Deus já tinha um plano formado para nossas vidas, antes dele criar o mundo a qual nós vivemos. E logo nos primeiros versículos e capítulos de Gênesis, a gente começa a ver os planos de Deus. Gênesis capítulo 1, logo nos primeiros versículos, vai nos falar que a terra era sem forma, vazia e cheia de trevas. E isto me dá vontade de dar glória a Deus, porque outra hora era nós assim, vazio, cheio de trevas e sem forma, mas o amor de Jesus Cristo alcançou as nossas vidas e fomos transformados pelo sangue dele. E com isso eu queria falar sobre esse primeiro R, essa primeira base do Evangelho, que é a ruína. A Bíblia nos conta que Deus cria um lugar extraordinário, que quando eu sento e tento imaginar, eu não consigo ver o quão lindo e perfeito seria o Jardim do Éden. Um lugar maravilhoso, um lugar lindo, e lá Ele coloca um homem para desfrutar de uma comunhão com Ele, onde o Senhor conversava com ele todos os dias. O Senhor agora cria a mulher e dá instrução aos dois. Os irmãos conhecem a palavra tanto quanto eu. Eles foram tentados pelo inimigo e caíram na cilada. E é aqui que a gente começa a entender este primeiro R dos planos de Deus, ou o primeiro R do Evangelho, que é a ruína. Olha o que Gênesis capítulo 3 e o versículo 6 vai nos dizer, quem está com a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 3, no verso 6 vai dizer assim: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então é aqui que entra este primeiro R, a ruína. O homem pecou e agora o pecado começa a dominar o mundo. E se a gente ler mais alguns versículos adiante, Deus literalmente, depois disso acontecer, Ele lança para fora da perfeita comunhão o homem e a mulher qual Ele tinha criado. E nós, como cristãos evangélicos, a gente entende que Deus criou tudo perfeito. Mas nós, seres humanos, a gente literalmente destruímos o que Deus criou. Destruímos uma comunhão perfeita que Ele nos deu. Destruímos um relacionamento de intimidade com o Criador dos céus e da terra. A gente destruiu o privilégio que Ele tinha nos dado de conversar face a face com Deus. E eu começo a imaginar isso e imagino quão glorioso seria você poder conversar com o Criador dos céus e a terra, toda tarde, face a face, falando com o nosso Mestre. E como falei no início, Deus sabe de todas as coisas. E já sabendo que o homem cairia, Ele já tinha um plano de escape. E ontem eu saí para fazer umas voltas, fui cortar o cabelo, e na volta, eu já sabendo que estaria aqui essa noite, e os nervos à flor da pele, né, com essa responsabilidade, mas ali em silêncio eu começava a perguntar: ó Deus, Tu é onisciente, sabendo que eu ia pecar tanto, sabendo que Adão e Eva ia pecar tanto, por que o Senhor foi em frente com essa criação? Você podia ter parado tudo ali, ter pensado em outra criação. E sabe o que me veio ao coração? É porque Ele sabia que ia ter gente como vocês e eu, que ainda queria buscar uma comunhão com Ele, que ainda queria estar aqui nesta noite para sentir a presença dEle. Em Gênesis agora a gente entende que o pecado entra no mundo através de Adão e Eva. A ruína começa a tomar conta do mundo. E no capítulo 4 a gente vai ver o primeiro homicídio. Os irmãos conhecem a história tanto quanto eu, de Caim e Abel. E em Gênesis capítulo 6 e verso 5, olha o que Deus fala na sua palavra. Gênesis 6 e 5 diz assim:
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Depois desse pecado e a ruína está dominando o mundo, Deus olhava para a terra e só via maldade. Deus viu ali o que aconteceu entre Caim e Abel e aquele primeiro homicídio, e ele vê que os homens, os seres humanos, só tinham pensamentos ruins todos os tempos. E alguns versículos na frente vai nos falar que ele chega a uma decisão que ele queria exterminar todo mundo da face da terra. Deus agora levanta um homem diferente chamado Noé, a qual Deus usa ele e a sua família para dar um recomeço no mundo. Deus agora levanta Abraão, levanta Isaac, levanta Jacó, as 12 tribos, e de Gênesis a Malaquias e até os dias de hoje, a gente começa a ver que o mundo estava e está em ruínas. Mas a gente estava sem uma esperança de vida eterna. A gente estava sem uma esperança de obter aquela comunhão que Deus nos tinha nos dado desde a criação. E como falei, agora Deus, em toda a sua onisciência, soberania, Ele já tinha um plano para o nosso escape. E é onde a gente entra no segundo R do Evangelho, no segundo R dos planos de Deus, que é a redenção. Quem trouxe a Bíblia? Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, e o versículo de número 7. Vamos entender um pouco mais desse segundo R, dessa segunda base do Evangelho, que é a redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Aliás, vou ler do 3 ao 7. Efésios 1, 3 ao 7 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Agora folhei um pouco para frente, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1. Já que é um estudo bíblico, vamos ler a Bíblia, né? Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim o 13: E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E existem vários outros textos que vamos entender esse segundo R dos planos de Deus, a redenção para nossas vidas. E o que é redenção? É libertação, é resgate, é salvação. Como falei no início, o mundo e nós estávamos em ruína, mas Deus, em sua misericórdia e amor, Ele nos traz uma redenção através de Jesus Cristo. E antes da sua crucificação, Jesus ali no jardim do Getsêmani, os irmãos conhecem essa história tanto quanto eu. A Bíblia nos fala que Jesus estava em agonia, seu espírito estava triste, e que ele chegou a um ponto que ele suou gotas de sangue. E eu ouvi um pregador falando isso e eu concordo plenamente. Jesus não suou gota de sangue somente porque ele sabia a dor que ele iria passar sendo crucificado. Jesus não suou gotas de sangue só sabendo o peso que seria carregar os nossos pecados, mas pelo que também diz em Mateus 27, 46, onde fala: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu
meu Deus, por que me abandonastes? Jesus tinha sentido o peso da cruz, o peso dos nossos pecados, mas ele também estava sentindo que ele estaria distante de Deus por alguns segundos. E a gente tem que ter este mesmo medo de nos sentir distanciados com Deus, ao ponto de talvez nós até suarmos gotas de sangue, como Jesus fez. E o nosso Senhor agora, sendo acusado sem culpa, ele é levado preso, ele é humilhado, cuspiram na sua face, 2 soldados o prendem em uma coluna no pátio do palácio, e usando um chicote que dizem que tinha mais ou menos 12 pontas, com pedaços de chumbo e ossos, eles começam a atingir o Senhor, como falei, sem culpa, sem pecado, levando as nossas transgressões. E a Bíblia não nos fala, mas era por costume naquela época, eles darem 39 açoites. E se a gente faz uma matemática básica, Jesus teria levado mais ou menos 500 cortes pelo corpo dele. Então agora imagina o nosso mestre tomando esses açoites por causa de mim e por causa de você. E às vezes a gente chega num culto, a gente não consegue nem abrir a boca para dar um glória ao nome de Jesus, sabendo que ele morreu por nós, porque ele sofreu na cruz do Calvário, 500 golpes em suas costas, sangrando, suando gotas de sangue, ao ponto de querer morrer e querer desistir, mas mesmo assim ele levou o cálice. E depois de vários golpes em suas costas, toda rasgada, o sangue escorrendo, sem parar e sem forças, eles colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça do nosso Jesus. E os médicos e alguns cirurgiões vão dizer que o couro cabeludo é uma das partes do corpo que mais sangra. Então imagina o nosso mestre já sangrando de levar tantos açoites, agora com a coroa de espinhos enfincada em seu couro cabeludo, o sangue escorrendo pela sua cabeça. E se isso não bastasse, agora eles colocam uma parte da cruz sobre o seu ombro, a qual já estava todo lanhado e todo arrebentado com aqueles chicotes, e fazem ele carregar aquele madeiro que pesava mais ou menos 50 quilos, pela uma distância de 600 metros. E olha que interessante, eu decidi abrir o Google Earth para ver essa distância, que seria 600 metros, e daria como aqui na igreja, que quase chegando à rota 1, agora imagina o nosso mestre sem culpa, o cordeiro imaculado, levando nossos pecados, ter que carregar nas suas costas o madeiro por 600 metros, por minha causa e por sua causa. Isso é motivo de a gente todos os dias dar glória ao nome de Jesus, porque Ele é merecedor de toda glória e de toda honra. Aleluia. Fraco, sangrando, com ferimentos em todo o seu corpo, ele carrega essa cruz sem dar um ai. E o interessante disso é que às vezes a gente está passando por uma dificuldade, talvez uma enfermidade, talvez a nossa vida financeira não esteja lá às mil maravilhas, e só o que a gente sabe fazer é reclamar. E Jesus, sofrendo essa dor, ele não deu um ai, não falou nada. E chegando no local, ele é deitado sobre a cruz, e atravessam pregos que tinham entre 13 a 18 centímetros de comprimento entre seus pulsos e os seus pés. Em agonia, em dor, em fraqueza, a cruz é levantada. E olha o que João, no capítulo 19, no verso 30, vai nos mostrar. Aleluia. Quem está estendendo o que Deus quer falar conosco nessa noite? Glória a Deus. João 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E logo depois disso ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, para que a gente pudesse estar aqui nesta noite falando do amor dele, compartilhando do amor dele, dando glória ao nome dele, porque só ele merece. Por 5 segundos, por gentileza, levante a sua mão, fala para ele o quanto você é grato pelo sangue dele derramado na cruz, quanto você é grato pela dor que ele passou em nosso lugar, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, porque só ele merece.
Louvado é o teu santo nome, Jesus, aleluia. E eu não venho aqui nesta noite, meus irmãos, relatar isso para causar emoção nos irmãos, mas para mostrar que a nossa redenção da ruína que a gente estava vivendo, ela teve um alto preço. Nossos pecados teve um alto preço. Ele sofreu muito para que a gente pudesse voltar a ter o acesso que Ele planejou no início, a qual nós viemos a cair e destruímos esse acesso, aleluia. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías 53, do verso 1 a seguir, uma passagem muito conhecida, vai nos mostrar mais sobre essa redenção, sobre o perdão dos nossos pecados. Diz assim Isaías 53, do 1 ao seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus não teve pecado algum, ele estava ali por causa de mim e de você, aleluia. E Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 13, vai nos mostrar mais um pouco sobre esse alto preço que custou a nossa alma. Efésios capítulo 2, verso 13, perdão. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós antes que estáveis longe, já pelo seu sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, a ruína que nos separou de Deus, que nos distanciou de Deus, foi através do sangue de Jesus Cristo que a gente torna a ter acesso ao Deus Pai novamente. E aqui a gente conclui o segundo R do plano divino, o segundo R do Evangelho, e chegamos ao terceiro R do plano de Deus, que é a regeneração. O que é regeneração? É recuperação, reparação. Ou seja, para nós podermos participar dignamente da redenção ou do perdão dos nossos pecados, do sangue de Jesus, tem que acontecer uma regeneração, tem que haver mudança de vida, mudança de caráter, mudança de hábitos. De nada vale o perdão de nossos pecados se não houver mudança de vida. De nada vale o sangue de Jesus da cruz derramado se não houver uma mudança em nossas vidas. A regeneração é a causa do drogado largar a droga, da prostituta não se prostituir mais, do mentiroso não mentir mais. É a regeneração que vem através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E essa regeneração, ela só pode ser obtida através da graça, do favor imerecido, porque cá para nós somos miseráveis, nós não merecemos o perdão de Jesus, mas graças a Deus que mandou o seu Filho para que morresse por nós. O que seria de nós se não fosse a misericórdia dele? A palavra de Deus diz que nós seríamos consumidos pelo inimigo da nossa alma se não fosse a misericórdia dele. E João capítulo 3, dos versos 1 ao 6, vai nos mostrar o que é a regeneração, o que deve acontecer durante essa regeneração, durante essa transformação, essa mudança de vida. Uma passagem bem conhecida, João capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Diz assim: e havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está aqui a base, a explicação do que é uma regeneração. É você nascer de novo, é transformação de vida, é deixando o velho homem que para trás ficou e indo em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Agora folheamos lá para Tito, capítulo 3, e versículo 5. Eu sei que é bastante versículo, mas se a gente não prega a Bíblia, de nada vale, amém? Tito, capítulo 3 e verso 5. Diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não existe nada que a gente possa fazer, que a gente possa praticar, que vamos alcançar essa regeneração, a não ser através do sangue de Jesus Cristo. E o Evangelho, e eu já começo aqui a caminhar para encerrar, o Evangelho ele é algo tão simples. E está aqui a base desse evangelho. Nós estávamos em ruína, Jesus morreu pelos nossos pecados, deu a sua própria vida, e através disso somos transformados e regenerados. Mas é nós que muitas das vezes complicamos as coisas. A gente vê tanta gente fazendo coisas desnecessárias, pagando promessa, subindo escada de joelho, carregando imagens feitas por homem por quilômetros, fazendo fogueira, escrevendo o problema num papel e jogando na fogueira. Mas a gente tem que voltar de volta para a simplicidade do Evangelho, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado pelos meus e pelos teus pecados. Essa é a base da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, que nos liberta, que nos resgata e que nos dá esperança de vida eterna. E a única coisa que a gente precisa é entender que nós estávamos em ruína, em pecado, mas Deus em sua misericórdia envia Jesus para pagar pelos nossos erros, pecados, e através disso podemos alcançar uma mudança de vida. Olha o que Pedro nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, e verso 3 e o verso 23. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e o verso 23. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou, ou seja, houve regeneração, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora no versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É através da semente Jesus Cristo a qual age em transformação em nossas vidas. É Ele que nos regenera, é através de Jesus e da palavra de Deus que Ele repara o que se havia perdido, que era a comunhão com o nosso Senhor. E eu encerro aqui com 2 textos bíblicos, onde Paulo vai nos dizer o que acontece quando a gente compreende que estávamos em ruína e que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e que através disso alcançamos regeneração. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 5,
versos 17 e 18. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como já falei e repito, nós tínhamos perdido a comunhão com Deus, a oportunidade de podermos chegar no Santo de Santo, mas através de Jesus Cristo e o seu sacrifício, a gente foi reconciliado. E eu encerro em Filipenses, capítulo 3, versos 13 ao 21. Filipenses, capítulo 13, capítulo 3. Filipenses 3, do 13 ao 21, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Eu encerro aqui, irmãos. Nós agora entendemos que estávamos em ruínas, mas Jesus Cristo veio nos resgatar, e agora fomos regenerados, e através disso nós esperando a nova Jerusalém, nós esperamos a trombeta tocar, para que a gente possa para todo sempre celebrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em pé em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. E talvez você entrou aqui nesta noite e você talvez está distanciado dos caminhos do Senhor. Você tem reconhecido que você estava em ruínas, você até aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, e você crê e sabe que Ele deu o seu sangue por ti, mas talvez você não tenha visto essa regeneração, essa mudança de vida. Eu te convido a vir aqui na frente esta noite. Quero orar por cada um que estiver aqui nesta noite. Vamos orar. Nós sabemos que Deus se faz presente no nosso lugar. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, e eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo move meu coração. Quando eu preparei para essa mensagem, eu chorava enquanto eu começava a escrever tudo aqui, porque cada vez que eu começo a ler sobre o sacrifício de Jesus, é impossível você não derramar lágrimas, meu irmão. A gente não merecia nem estar aqui nesta noite, mas através do sacrifício dele nós chegamos aqui. Então levante a sua mão comigo e ore comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, nós te adoramos, ó Mestre. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, ó Senhor. E eu estou convicto que não são as minhas palavras, são as tuas, Senhor. E nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, Senhor. Jamais podemos fazer algo que nos tornará merecedor do teu sacrifício, mas
mas nesta noite nós estamos com um coração grato por isso, estamos com um coração grato pela tua cruz, pelo teu sacrifício, pela dor que tu tomou sobre si, por mim e por cada um que aqui está, Senhor. Nós somos pecadores, totalmente dependentes de ti, Senhor, mas é por isso que nos encontremos aqui nesta noite e entendemos que nós estávamos em ruína, nos distanciamos do Pai, do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, mas através do teu sacrifício nós fomos regenerados e temos acesso novamente ao trono do Deus Todo-Poderoso. E ó Deus, eu te peço que se há alguma vida aqui que talvez não tenha a certeza da sua salvação, que o coração dessa pessoa esteja aberta para a tua palavra nesta noite, e que o teu Espírito comece a transformar esta vida, e que ela possa ter o nome dela escrito no livro da vida, para que assim que a trombeta trocar, Senhor, juntos podemos subir aos ares para sempre te glorificar e dizer o quanto tu és santo, 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 santo és tu para todo sempre, Senhor. Oh Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. O que seria da nossa vida sem a tua presença? O que seríamos de nós sem o teu sacrifício? O que seríamos de nós sem a cruz, Senhor? Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, nos levanta para ganhar almas através desse sacrifício pleno, desse sacrifício completo, Senhor. Não precisamos de mais nada a não ser o teu sangue que foi vertido ali na cruz, e que possamos espalhar esta mensagem, essa mensagem de amor, essa mensagem que nos mostra o quanto o Senhor quer ter uma comunhão conosco. Oh Espírito Santo de Deus, que possamos cada dia ser regenerados através da tua palavra, que a cada dia possamos ser transformados, para que a gente possa prosseguir para o alvo e alcançar a cidade santa que nos espera. Oh Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui nesta noite para transformar vidas. Oh, que tu possa encontrar corações abertos para esta palavra, e que ela venha ser como uma semente, e ela venha germinar, e ela venha dar fruto, e ó Senhor, que possamos testemunhar a diferença que tu faz em nossas vidas, a diferença que o teu sangue faz em nossas vidas, a diferença que a tua palavra faz em nossas vidas, porque somos completamente dependentes de ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui se encontra, Senhor. Guarda as nossas vidas de volta para os nossos lares, e que possamos continuar este culto, Senhor, à volta dos nossos lares, no dia de amanhã, no nosso trabalho, na nossa casa, porque como falei no início, para ti não há limites, Senhor. Não há limites para a tua presença, não há limites geográficos para a tua presença. Tu opera aqui, mas tu também opera no nosso trabalho. Tu opera aqui, mas tu também opera na nossa casa, no meio da nossa família, dos nossos empregados, daqueles a qual trabalhamos junto. E Senhor, é isso que eu te peço. Usa nossas vidas, Senhor, para ser um exemplo na sociedade, no meio da nossa família, no meio da nossa empresa, da nossa companhia, Senhor, para que o teu reino venha crescer, Senhor, para que almas sejam alcançadas. Esse é a meta, Senhor, é almas para o teu reino, Deus. No nome santo de Jesus Cristo eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, né? Tá, então vamos levantar o Senhor, vamos apresentar o Senhor.